pessoal, tudo bem? Então, boa tarde. Eu estou começando a última atividade da aula de hoje. Estou aqui no Moodle e vou abrir esse arquivo chamado percentis comandos Excel. Tá? Então, eu cliquei. Agora eu tenho aqui ele já aqui. Tá? Então, eu vou fazer o exercício 1. Então, a gente tem uma amostra aqui com 9 valores e a primeira pergunta é ordene os valores dessa amostra. Tá? Então, eu vou copiar, selecionar a primeira célula, segurar até a última, Ctrl C e vou dar o Ctrl V aqui, mas não é bem um Ctrl V, eu vou colar especial porque eu quero a transposta, tá? Para que eu consiga ordenar essa amostra. Daí eu venho aqui nessa setinha A a Z, tá? Com uma setinha para baixo, Ascending. E daí eu tenho os valores ordenados. E agora, ficou ruim assim, deixa assim, só esticar um pouquinho a coluna aqui. E agora eu vou colocar a ordem aqui do lado deles. Primeiro a segundo, e agora eu vou puxar, clicar nesses dois e puxar com o mouse aqui, com mais em preto, puxo, eu tenho então esses 9 valores. Vou arrumar os dados aqui para a formatação ficar legal, tá? Vou inserir mais uma linha aqui para ficar bacana. Insert a row. Tá. Agora eu vou responder a segunda pergunta. Calcule a ordem percentual para cada dado da amostra. Então, eu tenho aqui os dados, né? E eu quero saber a ordem percentual de cada um deles. Então, eu vou copiar de novo os valores e vou dar a resposta aqui embaixo na ordem, tá? Eu vou copiar a transposta desses valores ordenados. Então, eu seleciono essa célula e coloco Edit Space Special Transpose, tá? A transposta e ok. Agora a ordem. Qual é a ordem percentual? Para responder essa pergunta, eu preciso saber qual a massa de valores que eu tenho para a esquerda desse valor. Para a esquerda do 16, eu tenho 0 valores. Então, a resposta é 0, mas 0 sobre o quê? Então, eu tenho 8 massas de valores aqui dentro, né? Do 17 ao 23 eu tenho a primeira massa, do 23 ao 42 a segunda massa, 42 ao 48, 48 ao 16, 16 ao 35... Então, eu tenho 8 intervalos de dados. Então, a primeira resposta é 0 sobre 8. Para o segundo, do 16 ao 17, eu tenho um intervalo, uma massa, né? Então, 1 sobre 8. Do 23 ao 17, eu tenho para a esquerda do 23, eu tenho duas massas, né? Do 16 ao 17 e 17 ao 23. Então, é 2 sobre 8. E assim eu vou fazendo 3 sobre 8, 4 sobre 8, igual a 5 sobre 8. Sempre coloco igual para ele conseguir fazer a conta para vocês, tá? 6 sobre 8, 7 sobre 8 e 8 sobre 8 para o último, tá? Então, note que os valores dos dados não interessam aqui para essa conta. Eu quero saber quantos dos dados em relação ao total dos dados estão para a esquerda daquele valor. Tá? Não interessa os valores que eles assumem, esses dados, tá? Essas observações. Tá? Então, é uma questão da quantidade de dados em relação ao total dos dados. É essa a questão que você quer responder. Eu vou colocar em termos percentuais, selecionar essa porcentagem. E eu quero mais casas decimais. Vou pegar esse zerinho aqui com uma setinha para a esquerda e colocar mais 2 casas decimais. Arrumar os dados, selecionar tudo. Pegar esse quadradinho aqui com all borders, todas as fronteiras, tá? Colocar aqui em negrito. Tá? Para a resposta, tá? Para dar uma arrumada na resposta. Agora, a outra questão. Bom, antes de passar para outra, existe uma função do Excel que já calcula isso para você, tá? Que é a função percent rank. Tá? Então, se você não souber fazer
se você não souber a intuição, na verdade você não consegue calcular, mas o Excel calcula para você, né? Mas o ideal é que você calcule, tente calcular sem a função pronta do Excel, para você ver se entendeu o conceito, tá? Então eu sempre gosto de tentar calcular sem usar a função pronta do Excel. Então essa função percent rank, você seleciona os dados, pode ser esses aqui. Daí você coloca a vírgula, o valor para o qual você quer calcular a ordem percentual. Na verdade não é vírgula, não, é ponto e vírgula, o valor. E quantas casas decimais? Aqui eu vou colocar 4, tá? E daí você dá o Enter. Tá ok? Então aqui de fato deu 0%. E se eu quiser puxar a fórmula, o problema é que ele não vai conseguir puxar a linha de dados se eu puxar a fórmula assim, dessa forma. Ele dá os resultados todos errados. Então, eu vou ter que fixar as células dos dados. Como que eu fixo? Eu coloco um cifrão antes do C e depois do C. Antes do K e depois do K, dentro da fórmula. E dou o Enter. E agora eu consigo puxar a fórmula e ela vai me dar a resposta correta. Tá? Coloco em termos percentuais, eu tenho exatamente a mesma resposta. Bom, o valor do percentil. Agora eu vou colocar os valores dos percentis que eu quero. Então, eu quero o valor do percentil 10%, 50% e 80%. A minha resposta eu vou colocar... Vou escrever aqui percentil e vou colocar o valor aqui do lado da minha resposta. Valor, tá? Então, qual é o valor dos 50%? 50% eu já tenho a resposta aqui, é 30. E para 10%? Bom, para 10% eu sei que eu não tenho nenhum dado tomando aqui a ordem percentual 10%. Mas eu sei que eu posso fazer uma combinação linear, né? Uma média ponderada entre 16 e 17 para achar o valor que seria correspondente ao 10%. Tá? Por que uma média ponderada? Por que eu não pego 16 mais 17 e divido por 2 apenas? Porque eu sei que 10% está mais próximo de 12,5% do que de 0%. Então, eu quero fazer uma média ponderada, tá? Por uma regra de 3, você consegue também atingir a mesma resposta. Então, média ponderada, como que eu calculo? Eu pego o valor mínimo, tá? O valor menor, 16, mais a diferença entre 17 e 16, vezes o quê? Vezes a diferença entre 10% e 0%, sobre a diferença entre 12,5 e 0, que é 12,5. E eu tenho aqui 16,8. E para 80% eu faço a mesma coisa. Eu sei que 80% está entre 75 e 87,5. Então, eu vou fazer uma média ponderada. Eu pego o menor valor, 36, tá? Mais a diferença entre 42 e 36. E agora, eu multiplico pela ponderação, né? Então, 80% vai ser a diferença entre o quê? 80% menos 75% dividido por o tamanho total do intervalo, que é 87,5 menos 75%, tá? Então, eu faço essa ponderação pelas porcentagens, distância entre as porcentagens, e eu tenho aqui o valor, tá? Então, aqui eu posso colocar em negrito, fazer um quadradinho aqui na... Opa, fiz errado, cancelo, tá? Agora eu vou selecionar tudo e colocar umas bordas para ficar bacana, tá? Daí, então, eu tenho a nossa resposta. Vou colocar bordas aqui também. Então, eu vou salvar e depois eu compartilho com vocês. Agora, eu vou fazer o segundo exercício. Eu quero achar o valor da média, mas aqui eu estou supondo que eu não sei a fórmula da média. Então, aqui eu vou usar essa propriedade para achar a média. Qual que é o intuito desse exercício? Ensinar vocês a utilizar o comando atingir meta do Excel, que é muito útil, tá? Então, eu vou colocar aqui o desvio, calcular o desvio de cada dado em relação à média. Então, a média, eu quero que ela seja calculada nessa célula LE7. Tá, então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 menos o valor que eu quero que esteja aqui. Mas eu vou fixar esse E, porque eu quero que essa mesma célula seja puxada na fórmula para todos os dados, tá?
Então, fixei. Como eu não tenho nada aqui, a distância entre 10 e esse valor que ele está assumindo que é 0 é 10, tá? E eu vou puxar essa fórmula para todo mundo. Então, eu tenho todos os desvios em relação a essa célula. Mas eu não sei o valor da média, eu quero achar esse valor, tá? Mas eu vou usar essa propriedade. Então, eu sei que a soma de todos os desvios em relação à média é 0, tá? Então, eu vou colocar a soma de todos esses valores dessa coluna igual a soma, e achei aqui o 291. Deveria ser 0 se fosse a média que eu tivesse aqui, né? Agora eu vou selecionar essa célula da soma e vou colocar aqui Tools, Goal Seek, que é o atingir meta em português. Então, set cell, eu quero atingir o valor para essa célula 132, to value, eu quero atingir o valor 0, tá? Eu coloquei 0, by changing célula, by changing o valor dessa célula da fórmula, tá? E eu dou OK e ele calculou a média para mim. Então, eu coloquei o comando para atingir o valor 0 da soma, mudando, alterando o valor da célula da média, e ele conseguiu calcular a média, porque a média é o único valor tal que a soma dos desvios em relação a esse valor é igual a 0. Por isso, ele conseguiu fazer a conta para mim. Tá? E agora, eu vou fazer mais esse exercício com vocês. A soma dos quadrados dos desvios em relação à média é sempre um valor mínimo, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor menos. Eu coloquei alguns valores aqui para baixo da média e para cima da média. Desvio 1, vou colocar aqui, desvio 2, desvio 3, desvio 4 e desvio 5. E agora eu vou pegar cada desvio, 10 menos o valor dessa célula. Desvio em relação ao valor que está para baixo da média, que não é a média, tá? Vou calcular para todos os dados e vou somar. Mas eu quero ao quadrado, né? Desvio quadrático. Então, eu vou pegar aqui, colocar ao quadrado. E agora eu faço isso para todos, tá? Calculo o desvio em relação a esses valores, o único que é a média é o desvio 3, né? Mas na verdade eu calculo o desvio ao quadrado, tá? Então, o desvio 2 também é a mesma coisa. Eu pego o valor aqui, 10, o 10 menos esse valor aqui, elevo ao quadrado. Faço para todo mundo, faço para o terceiro, que é em relação à média, pego o desvio do 10 da valor da amostra em relação a esse valor, que agora é o da média, ao quadrado. Faço isso. Fixo, eu sempre fixo o valor na fórmula, eu coloco o cifrão antes e depois da letra correspondente, tá? Tá. E agora eu vou fazer em relação aos dois valores que estão para cima da média. Deixa eu ver se eu pus ao quadrado. Pus, tá? Agora eu vou fazer esse desvio, tá? Deixa eu fixar aqui. Esse aqui, tá? Ao quadrado. E agora eu fixo o J do 70, J70. Eu fixo o J, o cifrão antes e depois do J. E puxo a fórmula. E vou fazer até o último valor. Agora o desvio 5, que vai ser igual, então, ao 10 menos o x5, o valor do x5 ao quadrado, tá? Fixo o j, porque senão não dá certo a fórmula. É com o cifrão antes e depois do j, tá ok. E agora eu tenho, então, todos esses desvios ao quadrado.
Agora eu vou calcular a soma desses desvios, tá? Porque a propriedade está me dizendo que, então, a soma dos quadrados dos desvios em relação à média é sempre um valor mínimo. Então, eu vou mostrar que isso é verdade para essa amostra, tá? Calcular a soma dessas colunas, vou puxar essa fórmula, coloquei a fórmula da soma para a primeira coluna, puxo essa fórmula para a esquerda, ela funciona para todo mundo. Tá? E vocês notem aqui que a soma dos desvios ao quadrado em relação à média é menor do que os outros desvios, tá? Então aqui eu vou fazer uma curva, eu vou colocar um gráfico, insert, selecionei os dados, agora eu vou em insert, chart, e agora eu coloco um gráfico de linha, por exemplo, desses dados. E vejo que, de fato, para o terceiro valor, eu tenho que é o valor da soma da terceira coluna, a função atinge um valor de mínimo aqui, tá ok? Aqui você poderia até mudar, tá, o nome dos valores dessa linha, por exemplo, colocar desvio 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo, tá? Então, por exemplo, você colocaria aqui... aqui nos dados, então select categoria X, eu coloco esses desvios aqui, tá? E daí ele vai colocar esses nomes dos desvios lá no eixo X, tá? Então você vê que a soma dos quadrados dos desvios em relação à média é sempre um valor mínimo. Se você colocar qualquer outro valor no lugar da média, a soma dos quadrados dos desvios vai ser maior, tá? Então, isso é uma propriedade importante aqui da variância, né? Que ela usa a soma dos quadrados dos desvios em relação à média, não a um outro valor qualquer. Então, é a menor dispersão quadrática. Para sua amostra, é o cálculo da variância. Se você calculasse qualquer desvio em relação a qualquer outra medida, o desvio, a medida de dispersão seria maior do que a variância, tá? Então, essa é uma propriedade interessante da média e da variância. Então, é isso por hoje, pessoal. Eu deixei um exercício para casa, o exercício 1 e o exercício 2. São 2 exercícios. O primeiro é para você entender um pouco essas medidas de dispersão, aplicar elas para duas amostras e comparar a diferença entre essas duas amostras em termos de dispersão de dados. E o segundo exercício é para você calcular uma média ponderada, que até agora a gente só trabalhou com a média aritmética e não considerando ponderações, né? Então é importante que você considere também ponderações, tá? Então coloquei esse exercício que é bem simples, tá? E exercício 1, então, de revisão de dispersão. Então por hoje é isso. Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível, o Monitor Johnny também, tá? Então, por hoje é isso mesmo. Para essa aula, primeira aula, é isso, tá? Então, eu gostaria que vocês postassem a resposta desse exercício 1 e esse exercício 2 no Moodle. Você pode resolver essa planilha e postar no Moodle, tá? Então, por favor, e tente replicar o que eu fiz nesses 3 slides dessa primeira aula, para que você consiga se familiarizar com o Excel, tá? E então também ter o domínio desse ferramental que é utilizado em muitas empresas e pode aumentar a sua probabilidade de conseguir uma vaga de estágio, tá? Então por hoje é isso, muito obrigada, tenham então um bom dia.